noite a todos. Vou tentar ficar uns 20 minutos realmente. A parte que me cabe depois de alguns entendimentos, é contextualizar os simpósios de ciências do esporte produzidos pelo Celafix no desenvolvimento geral do setor do Brasil, criando os dados de memória e bases para futuros estudos históricos. Nós somos deficientes na história da medicina desportiva no Brasil. Eu acho que uma deficiência, inclusive, crítica. E eu vou aproveitar essa celebração para mobilizar os presentes no sentido da recuperação da história. Temos fontes, temos o Atlas do Esporte no Brasil, que está online, vocês podem acessar, que trabalha com voluntários. Temos mais de 1000 voluntários trabalhando para fazer levantamentos do tipo que nós vamos assistir agora. O que vai ser apresentado aqui são fotos e dados inéditos sendo preparados para entrar nesse acervo eletrônico, e temos pessoas que se mobilizaram no sentido das fontes que nós vamos apresentar hoje à noite: a Denise Sardinha, fotos do Cláudio Gil Soares de Araújo, que eu creio que muitos de vocês conhecem, o Paulo Sérgio Gomes, também personalidade conhecida da nossa área, a Maria Augusta Kiss, aqui de São Paulo, porque os outros, Denise e Paulo Sérgio, são do Rio de Janeiro, Luiz dos Santos, também antiga pessoa envolvida na área, médico, e a fonte escrita, a Revista de Educação Física, nos anos de 1932 a 1950, da Escola de Educação Física do Exército. Eu vou iniciar por um aspecto desconhecido da maioria das pessoas. Nós perdemos as memórias de várias coisas no Brasil. Uma delas é uma das mais interessantes nesse país. É a influência da missão francesa. A missão francesa começou com a independência do Brasil, vieram os intelectuais, a arquitetura brasileira começou com os franceses, a história e as ciências, no sentido primitivo, os primeiros médicos brasileiros foram formados na França, e no século XIX nós já tínhamos uma estrutura de natureza cultural com os franceses. Essa ligação vem do passado, porque os franceses já foram donos de parte do Brasil no passado também. Eles invadiram o país e foram expulsos pelos portugueses, como todos aqui já conhecem. Mas essa herança da natureza cultural ficou em algumas áreas. E uma das mais interessantes é justamente da medicina. Nós vemos aqui as ligações do Brasil com os médicos. O primeiro grupo de médicos franceses veio com a epidemia as epidemias que invadiram o Brasil no final do século XIX para o início do século XX. Então houve uma missão francesa que ajudou a debelar esse problema de saúde no Brasil. Posteriormente, um grupo de médicos brasileiros se alistaram voluntariamente na Primeira Guerra Mundial e foram para a França atender a população francesa representando o país. Eles estão uniformizados aqui, que na época isso foi considerado um serviço militar francês. O inverso é também verdadeiro. Os franceses médicos vieram para o Brasil com a missão francesa, que era militar e que teve um impacto grande neste estado, sobretudo. Nós vemos aqui a primeira escola de educação física do Brasil, que foi criada pelos franceses militares de Joinville-le-Pont, que é uma escola famosa de atividade física naquele país. Essa fotografia aqui é muito importante e basicamente desse estado. A elite
francesa acadêmica, veio para o Brasil nos anos 30 para reforçar o quadro de professores da Universidade de São Paulo, a USP, e até hoje há impacto da presença desses grandes nomes internacionais que cuidaram, portanto, da inteligência brasileira. Esses não foram esquecidos, esses demarcam, inclusive, o progresso da Universidade do Brasil. Os demais foram esquecidos. É necessário cuidar da memória, e esse prédio ainda está preservado no Rio de Janeiro, pertence ao Exército, ninguém sabe onde fica num subúrbio do Rio de Janeiro, inclusive os livros, os documentos dessa missão ainda estão no local. Podemos recuperar esta memória em prol de um desenvolvimento nosso, intelectual e cultural. Bom, o que aconteceu com esse grupo de franceses da medicina, e alguns deles eram envolvidos com atividades esportivas? Eles deram uma assessoria à então Escola de Educação Física, que foi criada em 1929, mas começou em 1931, e criando então a medicina do esporte no Brasil, no final da década de 1920, e com influências que vão até a década de 1940. Ao mesmo tempo, também no Rio de Janeiro, que era a capital do país naquela época, a Marinha teve outro tipo de influência, foi mais internacional. Foi uma época que houve grandes ligações dos médicos da Marinha com as Olimpíadas de Los Angeles. A equipe japonesa de nadadores, que teve um bom resultado e que era um exemplo de treinamento esportivo, parte deles emigraram para o Brasil e ficaram situados nessa ilha, que é o Centro de Esportes da Marinha. O primeiro livro, um dos primeiros livros de treinamento esportivo, foi feito por esses japoneses. Houve influência também dos Estados Unidos neste grupo, e até foram desenvolvidos alguns equipamentos inventados no local. Eu chamo a atenção que sempre houve a tradição de inventos. Não sabemos explicar sociologicamente o porquê. Os médicos brasileiros do esporte são inventores pela tradição. Se alguém quiser fazer um estudo e explicar porquê, será muito bem-vindo. Então, um desses médicos é o Dr. Áureo Moraes. Isso é uma notícia de 1936, ele fazendo o teste tésio-esfigmométrico. Aqui há uma demonstração. Esse teste foi planejado para fazer com grandes massas de pessoas. Outra tendência que está sendo identificada agora: nós variamos muito nas aproximações e nas influências, mas concentramos atenção em trabalho sempre com grande número de pessoas. Nós vemos aqui o que eles faziam na época. Havia ênfase na morfologia. Cabe indicar que 1933 é um ano muito próximo à criação das sociedades internacionais de medicina esportiva. A FIMS, a Federação Internacional de Medicina Esportiva, é de 1934. Havia a medicina esportiva, medicina do esporte, melhor dizendo, vem desde a passagem do século XIX para XX. Há trabalhos de medições morfológicas na Itália de 1904, por exemplo. Então, é alguma coisa muito antiga, mas a reação no Brasil veio mais nesses anos, quando houve também um empuxo muito grande na Europa. Provavelmente é um caso de inédito e isolado na América Latina. Precisamos estudar melhor, comparar com outros países, o porquê dessa situação. Bom, aqui nós vemos um programa, a formação no Exército das pessoas que cuidavam da educação física era uma formação ao estilo médico. Todas as disciplinas são de natureza médica e os professores eram médicos. Aqui nós vemos trabalhos de 37 de biotipologia. Como nós vamos ver agora uma sequência mais rápido, fizeram pesquisas
e há uma razão dessas pesquisas naquela época. Então, de biotipologia, esse Stoffel que aparece aqui, me parece que será um dos pais da medicina esportiva no futuro. Eu encontrei de tudo nesse homem. Ele é filho descendente de alemães e estava muito avançado para a época dele, como nós vamos ver alguns trabalhos. Biotipologia, laboratório de biometria, isso de 1932, utilitária, outro capitão médico que aparece aí, agora já em 1949, e fazendo pesquisas publicadas. Aqui nós vemos outra tendência: o Exército descobriu as pessoas pobres e uma forma de recuperá-las é o que nós chamamos de inclusão social no esporte. Isso é de 1936. Eles não inventaram isso, que no Rio Grande do Sul foi de 1926, mas outra tradição que desaparece e nós reinventamos sempre. Há uns 5 ou 6 ciclos de esquecimento da memória e o retorno, provavelmente pelas péssimas condições da população brasileira e do número de pessoas pobres. Nós vemos aqui controle médico da educação física e suas relações com a biotipologia e endocrinologia. De novo, o senhor Stoffel, de 36. Aqui uma explicação que há muito tempo se procura na educação física e surgiu nesse reconhecimento recente e para esse encontro. Havia uma dúvida quanto ao método francês, e ainda há, e é discutido, e o porquê do método francês sair do exército e ir para a população. Isso nunca ficou claro. Há muitas interpretações, inclusive de natureza ideológica. Aqui vai mais uma delas, muito interessante. Vocês podem ver no último parágrafo, é uma notícia. Em uma análise retrospectiva, tratou-se do empirismo e da desorientação reinante de um decênio para trás e do início da nova fase desse importante ramo educacional, com a introdução do método francês de educação física, cujos alicerces se fundam sobre a fisiologia e medicina desportiva. Eles pesquisavam dentro do método francês as transformações do método, visando o aperfeiçoamento pela ordem médica. Isso não era um costume na Europa e muito menos na França, e foi introduzido no Brasil. Por isso que o método francês no Brasil não era entendido pelos próprios franceses. Está aí a explicação, e palmas para a nossa ciência do esporte, como nós hoje chamamos, e para a medicina do esporte, que naquela época resolveu adaptar uma metodologia que vinha de fora às condições brasileiras e através de pesquisa científica. E temos aqui um artigo de 36, estilização do método francês. O outro médico e dando sugestões de como fazer e as pesquisas necessárias. Aqui um exemplo do alto grau desses médicos, do envolvimento deles com o esporte brasileiro em 1936, fazendo testes com automobilistas. Era um esporte muito desenvolvido no Brasil nesse período, principalmente no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Trabalhou-se também, aqui é o exame médio da educação física da criança pelo método francês, mais uma vez, que era o método francês brasileiro desenvolvido aqui, através de pesquisas. Controle médico sobre aparelho respiratório. Studart também é um nome que aparece muito nos trabalhos. E havia congressos médicos, assim como nós estamos envolvidos aqui. Nós vemos aqui as jornadas médicas na Escola de Educação Física do Exército. E esse Áureo de Moraes é o grande inventor. Ele inventava aparelhos dos mais diferentes, inclusive de biotipologia, como nós estamos vendo aqui. Trabalhavam com bioestatística, que era muito avançado para a época. Inclusive aparece de novo o nome do Studart, e vemos aqui uma amostragem de 1.200 observações. Muito avançado, e até mesmo nas décadas seguintes nós não vemos esse tipo de trabalho. Trabalhavam com laboratórios que existia dentro da própria escola.
mais uma vez, o Stuttgart com suas pesquisas bioquímicas, controle de fadiga pela urina, trabalho de pesquisa feito também no local.